Amém. Amém? Amém. Obrigada, Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema que é algo que acompanha o povo de Deus. E é: quem não valoriza, não busca. Olha para quem está do seu lado, eu detesto isso, mas o Senhor me disse que tem que fazer. Quem não valoriza, não busca. Olha para aí, quem não valoriza, não busca. Quem não valoriza, não busca. Você, quando estava apaixonado ali, você buscou pro Joilson assim ou não? Você fez piseiro. Não é não, Paulo? Não é não, Rafa? Você investiu. Você buscou. Né? Você se gastou com o seu tempo, o que eu posso fazer, o que eu posso dizer, o que eu posso oferecer. Quem não valoriza, não busca. E assim também é no reino espiritual. Obrigado a Deus. Eu quero que vocês abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 26. Glória a Deus. Tudo que o Senhor criou. Tudo. Tudo que nosso Deus Pai criou. Terra, céu, mar. 17 e 26. Tudo. Ele criou para o deleite do homem, para a sobrevivência do homem. Não é o que diz a palavra? Ele criou todas as coisas e depois trouxe o homem para administrar. Mas tem um propósito maior. Todas as coisas têm um fundamento. Que nós busquemos a Deus. Vamos ler isso lá em Atos agora 17, 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem Deus. Se porventura tateando possam achar. Ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram. Porque dele também somos gerações. Tudo que Deus criou tem um propósito. Buscarmos ele. Com todas as nossas forças. Aleluia, de todo o nosso coração. Tudo que há é a manifestação do poder de Deus sobre a terra. Essa manifestação nos traz convicção. Porque não há como olhar para as coisas que o Senhor criou e negar que existe um Criador. Não há. Todas essas coisas nos levam para este lugar de buscar a presença de Deus. Não só as coisas que Ele fez para o nosso deleite, mas buscar a presença do Criador. Não só da criatura, não só das coisas. Apocalipse 3, verso 18. Mas essa busca pela presença do Eterno, e as pessoas falam muito isso na igreja, né? Eu preciso buscar mais a Deus. Você conversa com as pessoas têm consciência, o cristão tem consciência de que é necessário buscar o Senhor. Mas muitos acabam se perdendo nessa busca. Quando conversamos, você vai buscar de que forma? De que forma tem no seu coração? Eu preciso ler mais, eu preciso passar mais tempo com o Senhor, eu preciso orar mais em línguas, eu preciso adorar mais. A gente sabe os passos, né? A gente sabe o caminho. Mas por quê? É tão difícil. Por quê? Nós começamos e muitas vezes paramos. Ou desanimamos. Um dia sim, 2 dias não, 3 dias sim, 1 mês não. Por quê?
esse sobe e desce na nossa alma, na busca do Deus vivo, daquele que criou todas as coisas para o nosso deleite. Apocalipse 3:18, ele fala assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Riqueza ainda é uma grande solicitude no coração do ser humano. E quando ele fala para que de fato você seja rico, esse ouro refinado não está se referindo a riquezas materiais, mas está se referindo à presença do Eterno. Ele continua: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ver o quê? Por que vestes brancas? O Senhor nos chama para esse lugar do ouro refinado, como ele fala aqui, né? Compre de mim ouro refinado. Compre de mim a minha presença. Compre de mim os meus conselhos. Aí você diz: uai, mas não é de graça? Qual é a moeda hoje mais cara na face da terra? O seu tempo. Esse é o valor que você vai pagar para ter o ouro refinado, para você adquirir isso das mãos do Eterno. Você vai ter que pagar com o seu tempo. O tempo vale muito. Porque o tempo, para que você tenha esse tempo na presença do Senhor, você vai precisar renunciar a outras coisas. Abrir mão de outras coisas. E coisas lícitas e que nos trazem deleite. Não são só as coisas ilícitas. Porque muitas vezes na cabeça do cristão são só coisas ilícitas. Coisas que não podem, que são pecado. Não. Como é bom o tempo na família, né? O tempo ali, junto com sua família. Como é maravilhoso uma viagem, um passeio. Como é prazeroso assistir algo que você goste, ouvir uma música, um louvor, ler um livro. Mas muitas vezes você vai ter que deixar aquilo que é lícito também. E que é de Deus, né? Para passar tempo com Ele. Para passar tempo com aquele que criou esse deleite que você gosta tanto. A sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho. Você vai ter que deixar um pouco. Se é que você quer se tornar rico de verdade. Isaías 55. 1. O Senhor falou assim comigo quando eu perguntei, Michael, né, que eu me fiz essa pergunta: comprar, Senhor? Comprar o quê, Pai? Ele me respondeu assim: você terá que me oferecer algo, filha, que não é o fruto da força do seu braço, mas é o fruto da submissão da sua alma. Não é aquilo que eu consigo com o meu braço, mas é esse lugar onde eu submeto a minha alma. A minha alma inquieta, que tem milhões de coisas para fazer, mas que eu vou dizer para ela: aquieta minha alma. Aquieta, porque agora é a hora de eu estar com o meu Pai. Jesus nos ensinou isso. Ele passava o dia todo ministrando, andando de cidade em cidade, expulsando demônio, fazendo milagre. E desde o sol raiou, ele estava na pegada, evangelizando, ministrando, corrigindo, ensinando. Mas quando chegava no cair da tarde, ele fazia o quê? Fiquem aí que agora eu vou ter um tempo com meu Pai. Jesus. Será que eu preciso disso? Será que eu necessito disso?
Isaías 55:1. Ele fala assim: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Escutem e vocês viverão. Vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão e suor naquilo que não satisfaz. E o que é que satisfaz a nossa alma? Nada, a não ser a paz que excede todo entendimento. Uma paz que o mundo não conhece. Nada. Nosso suor e a força do nosso braço não nos trarão paz. Poderão nos dar um bom carro, poderão nos dar uma cama confortável, poderão nos dar uma casa, boa, o sustento, mas não nos trarão paz. Somente essa paz, somente é comprada sem dinheiro. Essa paz é comprada sem dinheiro, comprada com a submissão das nossas almas. Eu não estou falando do teu espírito nem do meu. Eu estou falando da sua alma, que é cheia de vontades, ansiedades, inquieta, que não para um minuto. Que quando você vai para a presença, você tem que estar pegando, puxando ela e trazendo. Puxando e trazendo. Porque você começa, daqui a pouco você está pensando: vixe, hoje eu tenho um boleto, vixe, hoje eu tenho que fazer isso, vixe, eu tenho que comprar, ih, não tenho óleo para fazer o almoço, vixe, tem aquela conta. Você vai embora. Essa alma que precisa tanto, que é tão sedenta, que tem fome de tanta coisa, mas que não quer ficar na presença daquele que é o único que mata a sede e a fome. Ela não quer. Isaías 44, verso 3. Mas se eu buscar significa ter sede. Buscar significa ter fome. Fome da palavra. Sede da presença do Espírito. 44, verso 3 diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento. Qual é o chão sedento? O meu coração. As minhas emoções sedentas, ansiosas. E torrentes sobre a terra seca. Ele vem derramar água. A água traz o que, meu povo? Refrigério. Saciedade. Paz. Uma água viva. E ele continua: derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Eles brotarão. A nossa descendência brota, ou seja, daquela terra seca que é o seu coração. Se você se deixar ser encharcado pelo Espírito Santo, a sua descendência vai brotar. A sua descendência vai vingar. Ela vai frutificar.
Mateus 7. E quando eu não me submeto a essa busca, a essa submissão, a trazer a minha alma para a presença do Senhor, a me esforçar, a me trancar em um lugar com o Senhor, tudo que eu ouço, tudo que eu leio, eu perco boa parte. Porque não há nada que retenha. Eu fico como uma peneira furada. Sabe os furinhos, né? O Senhor vem, derrama o seu Espírito, derrama a sua palavra, derrama e escoa. Escoa. Mateus, ele fala assim, ó. Não dê aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos. Mateus 7, verso 6. Não dê aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não a pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Até você que está ministrando a palavra, até você que está levando, até você que está ali, né, ensinando, dizendo, venha. Se as pessoas, se o cristão, se o corpo de Cristo não se atentar, até aquele que está ministrando a palavra será estraçalhado por críticas, por julgamentos. A pérola é a palavra. O precioso é essa palavra. E se eu não a retenho, eu me torno como um cão. Eu jogo fora. E aí você deve pensar, uai, que coisa forte, né? Mas é mesmo. Estão lembrados de Esaú? Às vezes, quando eu li a história de Esaú e Jacó, eu falava assim, gente, mas Deus, como é que Jacó, assim, né, se tornou o líder das 12 tribos, né? Dele que o negócio... E Esaú, que era o primogênito, aí fica aquela coisa na sua mente, né? Meu Deus, como é que esse homem aí teve a legalidade, né, fazendo, trapaceando, ele ainda foi o escolhido. No meio dessa confusão toda, Jacó sobressaiu. E aí o Senhor falou assim comigo, mas quem falou para você que eu dei legalidade para que Jacó fizesse o que ele quis fazer? Não era para ser assim, da forma como aconteceu. Ainda que eu tinha escolhido, ele fez a força do braço dele. E por isso gerou tantas e tantas consequências na vida dele. O que aconteceu, filha, foi que Esaú rejeitou a primogenitura que eu dei a ele. Ele rejeitou. Ele foi esse cão aqui que foi dado que é santo para ele e ele rejeitou. Aí eu falei, hã? Aí o Senhor me levou lá, ó, Gênesis 25, 34. Fala assim, se vocês não quiserem abrir, é só um trechinho. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantando-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele desprezou. Isso é dar pérolas aos cães. O Senhor está nos dando pérolas. E se nós rejeitarmos, seremos como Esaú. Rejeitar aquilo que o Senhor nos dá. E isso acontece com muita frequência.
ele usou de desprezo para as coisas de Deus. Quando eu não tiro tempo, quando eu não oro, quando eu não medito, eu desprezo. Ah, não, mas eu não fiz isso porque eu não tenho tempo. Ah, não deu para me orar hoje porque eu não tive tempo. Por que eu estou fazendo assim? Porque o tempo custa. Então, quem valoriza, não busca. Então, se eu não valorizo a Deus, eu não vou buscar. Qual o valor que eu dou a Deus? Aleluia, Jesus. O tempo. Não tive tempo hoje. Não tive tempo hoje. Não tive tempo hoje. Essa é a nossa fala para justificar todas as coisas em Deus. Mas deixa um boleto seu, da sua empresa, sem pagar hoje. Amanhã vai ser como? Você vai ligar para o seu fornecedor e vai dizer: ô moço, tira esse juro aí para mim, pelo amor de Deus, porque eu não tive tempo para pagar. Ele vai tirar? Mas como Deus não cobra juro, né? Deus não cobra juro, Deus não cobra multa. Né? Não é assim? Você não tem cartão de ponto com o Senhor. Se você chegar atrasado no seu trabalho, bater o cartão de ponto é descontado. Essas coisinhas assim que todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Mateus 6, verso 24. Meu filho, quando eu fiz isso hoje, eu falei: nossa, tá bom, Senhor, eu me converto, eu me arrependo. Porque sempre primeiro é para nós, né, meus irmãos? Sempre primeiro é para nós. Não é para a igreja presbiteriana, nem para os adventistas que eu estou pregando. É para aqui, para o Ministério da Reconciliação. É para o Minder. É para a Valéria. É para esse corpo. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Tudo é assim. Se eu supervalorizo uma coisa, eu tenho que dar um certo desprezo a outras, não é assim? Quando eu estou cozinhando, eu vou ter como estar passando pano no chão? Não. Eu agora vou me concentrar nisso, eu vou valorizar esse momento, eu vou fazer isso aqui. O outro vai ficar sem fazer. Estou falando de uma tarefa natural. Imagina as outras coisas, né? Quando eu mesmo no fim do dia, cansada, escolho, me perdoa os irmãos, mas eu não vou falar assim, e aí a interpretação, né, é aquela coisa de, a rigidez. Não é rigidez. É exemplos que fazem parte do nosso cotidiano. E a gente precisa atentar para isso. Né? Infelizmente, a gente não amacia o ego. A gente está aqui para se converter, se endireitar. Aleluia. Porque todos nós queremos ver o Senhor um dia. Então, no fim do dia, eu estou cansada. E eu escolho assistir um filme, uma série. Mexer no Instagram, seja lá que diacho que for. Em detrimento da leitura da palavra, em detrimento da oração. Eu estou fazendo o quê? Valorizando ou desprezando o Senhor? Você responde para você mesmo. Assim como eu tive que responder para mim mesmo. Então eu preciso ter consciência do lugar que eu estou andando hoje. Só existem dois caminhos: desprezo ou dedicação às coisas.
Desprezo ou dedicação? Uma coisa ou outra eu ofereço para o Senhor. Desprezo ao Senhor ou dedicação a Ele? Dedicação exige sacrifício. E aí o Senhor falou assim comigo, ó filha, a supervalorização dos deleites lícitos tem sido um grande motivo de distração no meio cristão nessa geração. Distração de deleites lícitos. Deleites que não são pecado, né? Vamos falar assim para ficar bem claro. Como eu disse, estar com a família é muito mais prazeroso. Mas eu preciso saber que eu preciso tirar pelo menos 1 hora desse tempo tão valioso com a minha família para valorizar aquele que me amou primeiro, que amou a minha casa, a minha família. Porque se hoje eu tenho família, se hoje eu tenho casa, se hoje eu estou no lugar que eu estou, é por causa dele. Se eu amanheci respirando hoje, é por causa dele. Aleluia, papai. Ainda que eu ame muito, e todos aqui sabem, eu amo muito a minha casa, amo muito a minha família. Mas eu preciso fazer escolhas em determinados momentos. É preciso, meus irmãos. Enquanto eu encontrar desculpas, enquanto eu encontrar razões lícitas, verdadeiras, que me tirem da presença de Deus, mas que são tão, sabe, tão santas, né? Enquanto eu ficar com essa moleta mas eu estava trabalhando, aí não deu. Você tem uma moeda que tem valor para Deus, que é o seu tempo. Mais nada que você tem interessa para Deus, a não ser o seu tempo. Um dia eu estava orando e eu falei assim, Deus, eu não tenho nada para lhe oferecer. Nada. Que tenho eu para oferecer ao Senhor? Eu estava orando e adorando a Deus. E o Espírito Santo falou assim, você tem sim. Eu falei, a minha vida. Ele, não. O seu tempo, filha. É isso que você tem que oferecer para mim. O seu tempo. O que você tem de mais precioso é o seu tempo. Porque eu não quero só a sua vida. Eu quero ter um relacionamento com você. Aleluia. Você já deu a sua vida para mim. Você crê em mim. Um dia você estará comigo. Mas eu não quero que você seja uma estranha para mim. Eu quero que você me conheça. Desenvolva um relacionamento comigo. Eita, amém. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Vai aparecer a palavrinha-chave aí de novo nesse primeiro versículo. Será que a gente já está vivendo? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também desses,
Pois entre estes se encontram os que se infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas para todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. A gente sempre, pelo menos eu quando leio esse versículo, né, na minha mente vinha assim, nossa, circunstância, a coisa vai apertar. Não é de circunstância que ele está falando aqui, ele está falando de gente. De pessoas. E pessoas que estavam dentro da igreja. Que essa carta aqui é para a igreja, tá, gente? Tempos difíceis. Seu tempo está difícil, meu irmão? Quem que está com tempo difícil? Pois é, chegou os tempos difíceis. Chegaram, estão aí. Eles já estão aí. E essas pessoas já estão em nosso meio. E que se eu não quiser me tornar uma delas, eu vou ter que, no meio desse tempo difícil, precioso, valoroso, que me custa tanto, encontrar tempo para o Senhor, para buscar a Deus. Amém, glória a Deus, igreja. Glória a Deus, é isso aí. O Senhor falou comigo, não serão circunstâncias difíceis não, filha, mas pessoas difíceis. Pessoas difíceis, intratáveis. Pessoas que não se deixaram ser tratadas. Não se deixaram ser ministradas, exortadas, disciplinadas pela minha palavra. Se tornaram assim. Desse jeito aí que você leu. E se você não correr atrás, se você não buscar tempo para ficar comigo, você pode se tornar uma dessas. Quando você menos perceber, você está igualzinho. Filipenses 3. Aliás, pode ser. Filipenses 3, verso 7. Aleluia, obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém? 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ele perdeu tudo, né? Na fala dele, ele fala que ele abriu mão de tudo por causa de quê? Por causa da importância de se conhecer a Jesus Cristo, de se relacionar, de ter intimidade com aquele que te comprou por alto e bom preço, por aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe, por aquele que te livrou da morte muitas vezes, ainda que você não saiba e que eu não sei, por aquele que tem mantido a sua casa de pé, mesmo diante de tantas e tantas provações, para que todos que olhem para você vejam que não é a circunstância, que faz de você um crente, mas é a paz que tem no seu coração, que faz com que você atravesse toda essa circunstância maligna que muitas vezes vem contra nós, onde as pessoas olham para você e falam: mulher, mais homem, você é forte, hein? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Porque é na fraqueza que o Senhor diz: seja forte. É nesses momentos difíceis, de fraqueza extrema, que você olha para o Senhor e reconhece: o Senhor é a minha força.
por causa desse conhecimento que chega no meu coração e no seu coração através da busca, da entrega, da submissão das nossas almas. Romanos 8, verso 5 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas o do Espírito é vida e paz. E eu te pergunto e me pergunto, como viver para a vida se eu não inclinar a minha carne? Como? Porque esse versículo é maravilhoso. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aí eu vivo pelo Espírito. Opa! Porque a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Você está inclinando, eu estou inclinando a minha carne para viver no Espírito, ter vida e paz? Eu estou fazendo isso? Inclinar. Pega uma planta aí e manda ela se inclinar, ver se ela se inclina. Você tem que forçar. Assim é a minha alma e a sua. A alma se inclina ao Senhor. Fácil, né? Não é assim não. Ai, meu Deus, eu tenho que tirar um tempo, eu preciso. Ai, vou agora. Tem hora que a gente vai assim, com sofrência, né? Não querendo. Mas tem tanta coisa para fazer. Ixi. Pois. Inclina a sua carne. Inclina com força. Tomar o reino, a força. E o reino está onde? Onde é que está o reino de Deus? É aqui que eu tenho que tomar força. É aqui. As pessoas acham que tomar força é meter o pé na porta do centro de Macumba, entrar e mandar o... Não é isso não, meus irmãos. Tomar o reino, a força é aqui, ó. O lugar mais fortificado que tem dentro sobre a terra é aqui, ó. É o lugar mais fortificado, que tem mais muros. É o meu coração. Parede larga, de tijolo dobrado. Madeira de jacarandá. Menino? Você tá doido? Esse aí é o lugar que eu tenho que tomar força. Porque se for pela minha vontade... Sabe aquele lugar que o Senhor me tirou do império das trevas para trazer para o reino do Filho do seu amor? Eu não vou habitar lá, não. Eu vou continuar lá no império das trevas. Vivendo tudo que a treva oferece. Tudo que a carne oferece. Isaías 58, 6. Nós rodamos para chegar no lugar que ajuda a derrubar essas portas de jacarandá. Que ajuda a derrubar essas paredes de tijolo dobrado. Para que o reino do Senhor seja de fato e de verdade instaurado. Isaías 58, 6, amém? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Mas eu não oprimo ninguém. Eu não atendo ninguém a ser meu servo. Não. Atuo sim. Oprime sim. Com suas falas, seus comportamentos. E o primeiro a ser oprimido é você mesmo. E o primeiro a servir a carne é você mesmo. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados,
Vista os que encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante. Isso ele não está falando de assistencialismo. Isso ele está falando de misericórdia, de compaixão. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. Ué, cura de enfermidade está ligado com jejum? Está ligado com atadura? Com opressão? Como é que é isso? A medicina já disse que sim. A medicina já disse que sim. Que grande parte das enfermidades estão ligadas às doenças da alma. Ansiedade, depressão, opressão, tristeza, desânimo, abatimento, preguiça. Quantas coisas. E a sua cura brotará sem demora, a justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. A justiça que tantos clamam. Tantas vezes ficamos indignados por tantas coisas que acontecem dentro e fora de nossa casa. E se nós pudéssemos, faríamos justiça com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor mostra um caminho tão mais fácil. É o que deveria ser, mais fácil. O jejum. O jejum. Mas que para a nossa carne é o mais difícil. O que é mais fácil? Eu acertar as minhas contas com o outro que tem algum problema comigo? Discutindo com ele? Partindo para o braço? Processando ele? Ou jejuando? Ó, que negócio mais estranho, né? Porque muitas vezes no jejum você vai receber direção. Você vai conseguir libertar e liberar ao outro o seu perdão. A dívida. Você vai resolver a pendenga. Amém, Jesus. Então a luz aparecer diante de vocês. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. E a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente. Gente, a gente precisa jejuar, porque o que a gente mais precisa de hoje é ser guiado o tempo todo. Porque é armadilha em cima de armadilha o tempo todo. Lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Nós queremos que o nosso país muda. Nós queremos que seja feita uma revolução na educação, na saúde. Ai, nós queremos tantas coisas. Vamos para a rua com bandeiras, com faixas. Protestamos, colocamos tantas coisas no Instagram. Repostamos tantas falas. Mas nós não queremos jejuar. E o Senhor promete tudo isso com jejum. Como assim, gente? Olha para isso, como assim tornar o nosso país habitável? Restaurar brechas e veredas de muitas gerações. Muitas gerações, não é só a minha não, é a do outro também. É só jejuar. Meu Deus. 13. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra,
se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Quem é o nosso sábado? Quem é o nosso descanso? Jesus. É Ele. Se vocês andarem nele, não profanarem o tempo dele, o tempo com Ele, não fazer a minha própria vontade, mas a dele. Amém. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui, gente, a gente tem tantos motivos para jejuar. Tantos motivos nós lemos aqui. Arrependimento, consagração, justiça, paz, restauração, reparação, perdão. A lista de coisas que tem nesses versículos que nós lemos aqui são várias coisas. E por que ainda nós não jejuamos? Por que nós jejuamos tão pouco? Tão pouco. Se no jejum é uma chave tão poderosa para tantas coisas. Ah, porque eu passo mal. Ah, porque eu fico com dor de cabeça. Ah, porque eu fico tonto. Todo mundo fica. E o Senhor nos dá. O Senhor é tão bom que Ele dá tantas formas de jejum. Jejum de Daniel, né? A igreja fez esses dias aí. Se você não vigiar, você come mais do que jejum. Né, gente? Tem que ter até esse cuidado. Porque o medo de ficar com fome é tão grande que toda hora você está com um trem na mão querendo comer. Porque o jejum de Daniel, você pode comer fruta, você pode comer verdura, você bota 1 quilo de chuchu, batata, cenoura, pelo amor de Deus. Né? Até isso a gente tem que ter cuidado. Porque parece que nossa alma parece que tem medo de passar fome. Parece que não tem, né? Mas existe um motivo maior para nós jejuarmos do que tudo isso que eu falei aí. Que não são poucos motivos, né? Eu não. Isaías, né, gente? O Senhor através de Isaías. Daniel 9, verso 3. Ele fala assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com orações e súplicas e com jejum. Todos lembram que Daniel foi respondido? Todos lembram? Amém. Pois é, Daniel foi respondido. Então muitas vezes eu oro, muitas vezes eu suplico, mas eu não jejuo. Em causas que são tão necessárias que eu jejuo. Eu preciso entender, ó minha alma, eu preciso me esforçar na carne para isso. Porque o meu espírito já compreendeu, mas a minha alma continua rebelada. E cabe a mim tomar esse forte dentro do meu coração, a força, invadi-lo, tomar essa terra com toda a força, essa terra que se chama alma, coração, com violência, e derrubar essas portas e essas paredes e instaurar o reino do Senhor dentro de mim, definitivamente. Porque o jejum aquebranta a minha alma. O jejum faz com que eu ouça os conselhos de Deus. O jejum faz com que a minha ansiedade baixe de nível até zerar. O jejum faz com que a solicitude, a inquietação, o desânimo
lugar às coisas do céu, ao bom ânimo, à força, à alegria que vem do Senhor. Porque eu quero, hoje, o que eu quero é que a minha circunstância seja travada. Eu quero que os meus problemas sejam resolvidos. Mas eu não quero curar a minha alma. Porque se eu tenho alguma circunstância, se eu estou vivendo problemas, é porque na maioria das vezes foi a minha alma que gerou isso tudo. E ainda que o Senhor venha e conserte a minha circunstância, se eu não tiver a alma submissa ao Senhor, eu farei de novo. E me enrolarei de novo, seja em que área for. E aí a circunstância vai bater de novo. Por que tantos homens de Deus estão sucumbindo aos vícios, ao jogo? Tantos homens de Deus, pastores, homens e mulheres, cristãos, estão sucumbindo. Tem algo errado na igreja. E não é o que o Senhor instituiu, que é a palavra dele e o Espírito Santo dele. Mas são os membros que estão se deixando corromper pelos deleites e prazeres deste mundo. Porque não querem submeter a sua alma ao jejum. E para terminar, Salmo 16, verso 11. Eu até postei um cardzinho lá no grupo da igreja, que eu vou ler aqui com vocês de novo. Mas vamos ler o Salmo 16 agora, verso 11. Ele fala assim: Salmo 16, verso 11. Esse é um salmo maravilhoso. Eu vou ler só o 10 aqui. Pois não deixarás a minha alma na morte. A alma aí. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. E à tua direita há delícias perpetuamente. Eu que busco tanto por prazeres e delícias. A minha alma que anseia tanto por isso em coisas, em lugares e em pessoas, só vai encontrar esse lugar de delícias e de alegria na presença do Senhor. É o que ele está falando aqui. Na tua presença existe plenitude de alegria. Glória a Deus. À tua direita há delícias perpetuamente. Para sempre. É na tua presença. O cardzinho que eu botei hoje foi assim, é de um escritor de um livro, né? Ele fala um pouco sobre jejum, é o Edward Farrell, acho que é esse que fala. Fala assim: quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Ou seja, ele deveria andar de mãos dadas com a religião. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Quanto mais você valoriza o Senhor, mais você tem vontade de jejuar. Quanto menos você valoriza o Senhor, menos vontade você tem de jejuar. Resumidamente é isso que ele está falando. Quem não valoriza não busca. Simples assim. Se eu não valorizo a presença de Deus, eu não jejuo.
Nossa, como você está sendo radical. Eu não. É a palavra que diz isso. Nós lemos um bocado aqui de palavras onde o Senhor está falando, esse é o jejum que eu quero. É assim. É dessa forma. E se nós não entendermos isso, não haverá avivamento nessa geração. Glória a Deus. Não haverá avivamento, porque se não tem pessoas dispostas a jejuar, haverá pessoas dispostas a abrir mão de coisas e por alguém? Você não quer jejuar por você mesmo. Se eu não quero jejuar por mim mesma, pela minha igreja, pela minha família, eu vou querer jejuar, eu vou querer renunciar a alguma coisa por estranhos? Não haverá avivamento nesta geração se nós não entendermos a valorização do jejum. Eu não posso parar. Exatamente. Não terá como. Neemias parou a vida dele. Renunciou a vida dele no palácio para ir construir muros em Jerusalém. Um lugar que ele nunca nem viveu. Porque Neemias, quando ele já nasceu lá na Pérsia, lá naquela geração que foi cativa lá. Ele nem Jerusalém conhecia. Mas ele sabia da história. Foi contado para ele o que era a cidade de Jerusalém, o que ela carregava, o que tinha nela, por que ela. A importância daquele lugar para os judeus. E ele saiu de lá, abriu mão de tudo e foi. Pense. Nós precisamos, meus irmãos, jejuar, quebrar a nossa alma, tomar essa terra seca à força, derrubar essas paredes e essas portas à força e conquistar esse lugar para o reino de Deus. Eu preciso conquistar a terra do meu coração para o reino de Deus. É aqui o primeiro lugar que precisa ser instaurado. Amém? Mas eu creio, e nós cremos, todos que estamos aqui, que sim haverá avivamento. Porque o Senhor não vai se cansar de falar. O Espírito Santo não cansa de falar. Ele não cansa de nos lembrar o que é preciso ser feito. Aleluia. Não é à toa que mais uma vez essa noite Ele veio nos trazer a memória. Porque se não houvesse mais esperança, Ele já teria desistido. Ele já teria se calado. E não digo mais nada a essa geração. Mas se Ele continua falando, é porque há esperança. Aleluia. Não é assim? Glória a Jesus. Amém, Jesus.